Olá, calviníssimos e calviníssimas! Estamos começando mais um Calvini Talks, episódio de hoje, episódio 9, com um convidado aqui de peso, um dos convidados mais pedidos aqui do nosso podcast até hoje. Já vou falar dele, mas antes, rapidinho, alguns recados importantes, tá, galera? Hoje o nosso podcast ele vai ser um pouco diferente, tá bom? Vai ter a duração de 1 hora. O que eu vou tentar fazer aqui nessa 1 hora? Primeiros 30 minutos aí, eu vou bater o papo aqui com o pastor e nos últimos 30 a gente vai reservar para as perguntas, ok? Então eu vou tentar economizar em tempo em tudo. Então vocês que sabem que a gente tem aqui os 5 pontos do Calvini Talks, hoje a gente não vai falar disso, porque eu vou pular isso. Eu queria agradecer especialmente 3 pessoas, 3 partes na verdade. Primeiro agradecer a Deus por estar permitindo isso aqui conosco, esse episódio tão importante, tão impactante. Também agradecer os meninos que me acompanham nessa caminhada. Então agradecer o Fê que está aqui na mesa de som, agradecer o Marcos que também está aqui atrás. E por último, mas sem sombra de dúvidas, não menos importante, agradecer também o reverendo Arival que está aqui conosco. É uma honra receber o senhor aqui também nesse espaço. A gente sabe que a agenda do senhor não é uma agenda fácil, né? E a gente está aqui hoje. Hoje o visual está diferente, né, galera? Hoje o cenário está diferente. Hoje a gente está aqui na sala com o pastor. Então eu tenho certeza que o papo vai ser muito bom. Uma honra receber o senhor aqui, viu, reverendo Arival? Vinícius, para mim também é uma honra poder participar. A gente queria participar algumas semanas atrás, mas houve um imprevisto da viagem. Mas nós estamos aqui para apoiar o seu trabalho e motivá-lo a continuar fazendo esse trabalho sério que você tem feito aí, levando informação, né, e principalmente a mensagem do Evangelho para as pessoas. Amém. Muito obrigado, pastor. Bom, vamos lá então, gente. Como eu gosto sempre de começar, né, pastor? Eu gosto de começar pelo início mesmo, pelas origens, né? Então eu queria perguntar para o senhor, pastor, o senhor contar um pouquinho da história do senhor, né? De onde é que o senhor veio, onde é que o senhor nasceu, até chegar hoje. Conta pra gente um pouco da história do senhor. Quem que é o reverendo Arival? Eu nasci em 16 de dezembro de 1964, numa pequena cidade lá na Bahia chamada Itarantim. 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 Hoje é uma cidade de uns 30 mil habitantes, 35 mil. Eu me lembro que eu nasci nas mãos de uma parteira que não tinha ainda hospital, né? E por incrível que pareça era uma parteira batista, porque a casa dos meus pais fazia fundo com a igreja batista. Certo. E a única parteira que tinha na cidade era essa batista. Olha que coisa. Então, um calvinista nascendo na mão do... Já começou. Já começou por aí. Ela poderia ter tossido o meu pescoço, mas eu estou aqui hoje, né? Se ela fosse parteira lá do Egito, né? Uhum. Mas depois eu cresci mesmo numa cidade chamada Vitória da Conquista, meus pais mudaram, eu fiquei lá até os 16, 17 anos, foi o período em que me converti, me afastei da igreja, depois voltei, foi quando eu recebi o chamado para o ministério, com 17 anos, eu me mudei lá para Recife, fui estudar no Seminário Presbiteriano do Norte, estudei lá de 82 a 85, 4 anos, e aí completei o meu curso de teologia. Voltei para a Bahia, certo. Fui ordenado ao Sagrado Ministério, fiquei 2 anos na cidade de Jequié, plantando a igreja lá. E depois, em 88, eu me mudei para Olinda. Fiquei 8 anos em Olinda. E no ano de 1996, eu voltei aqui, vim para a cidade de São Paulo. Fui eleito aqui em 1995, para um pastorado de 2 anos, na igreja de Pinheiros. E de lá para cá, estamos aqui, né? São 27 anos praticamente, nós estamos aqui, realizando esse trabalho. É um trabalho muito abençoado por Deus, né? Com toda a humildade e modéstia, mas Deus tem sido fiel e Deus nos deu essa oportunidade hoje de ser uma grande igreja missionária, né? Amém. Então isso é um pouco da minha história. Eu sou casado, Tássia, já há 35 anos. 35 anos, pastor. Tenho 2 filhos, Mateus e o Túlio. Uhum. Tenho as 2 noras, a Fernanda e a Carol, e uma netinha, né, a Alice. Amém. Bênção. Eu queria explorar um pouco algumas coisas que o senhor falou, aproveitar. Eu queria entender, o senhor nasceu em berço cristão? Minha mãe era católica, certo, e meu pai era um presbiteriano desviado, né? Certo. Tanto que eu fui batizado na igreja católica. Uhum. Olha que coincidência também. Depois, aos 13 anos, eu fiz a minha pública profissão de fé e batismo na igreja presbiteriana, adolescente, quando eu fiz o meu batismo, minha profissão de fé. O senhor se lembra, pastor Arival, pastor Arival, quando que o senhor falou da conversão, né? O senhor lembra quantos anos o senhor tinha na conversão? Como que foi esse momento da conversão? A gente presbiteriano nunca tem aqueles
aqueles lápis assim, né? Aqueles, Tipo que nem Paulo, né? Demora pra ficar do cavalo. Uhum. Então foi uma coisa, minha avó foi me levando para a igreja e os primos e os tios lá são presbiterianos e foi assim, né? Depois meu pai voltou para a igreja, né? Voltou para Cristo, se tornou presbítero lá na igreja. E... O senhor lembra quantos anos o senhor tinha, mais ou menos, nessa época? Até os 14 anos eu estava na igreja, aí eu comecei a trabalhar, fui trabalhar numa empresa de material de construção, fiquei 2 anos ali vivendo uma vida dúbia, né? Um pé na igreja, um pé no mundo. E foi quando aí eu tive uma experiência assim, mais forte com Deus. Eu deixei o trabalho e firmei com Cristo, fui trabalhar com meu pai na gráfica, ele tinha uma gráfica. E a partir dali então, o meu pastor falou, olha, você é uma pessoa que tem um chamado para o ministério. Eu falei, pastor, eu acho que o senhor está errado, está equivocado, né? Eu já ia entrar nisso, que eu também queria saber. E aí ele falou, não, eu fui presidente da mocidade e eu saía para pregar muito. Tinha um presbítero lá, seu Miguel, tinha um caminhão, a gente colocava a caixa de som em cima e saía pregando, fazendo cultos ao ar livre. Certo. E eu pregava e as pessoas se convertiam, né? Deus convertia as pessoas. Certo. E aí o pastor, não, você tem vocação, você tem vocação, você tem vocação. Mas eu nunca... E nisso o senhor estava numa presbiteriana? Sim, na igreja presbiteriana, tranquilo. Certo. A igreja de origem. E eu me lembro um dia que eu fui... Opa! Estão invadindo a gente aqui. Tem que mandar parar lá. Vai lá, amor, chega lá. Eu estava indo para o cinema à noite, né? Encontrei uma amiga minha que era batista e ela conversou comigo, olha vamos ali na minha igreja, está tendo uma semana do vocacional, tem um pastor de fora aí e tal. Certo. Eu fui muito mais em consideração a menina do que por interesse, né? Certo. E eu me lembro que naquela noite o pastor pregou, era uma igreja batista pentecostal, ele pregou o texto de Êxodo, capítulo 3, o chamado de Moisés. Sim. E as desculpas que Moisés foi colocando. E aí aquilo foi a palavra de Deus para o meu chamado ali, né? Para confirmar o meu chamado. Eu não fui lá na frente, ele fez o apelo, eu fiquei... Mas aquela noite eu não dormi, né? O senhor sentiu um incômodo ali, né? O Espírito Santo incomodando e quando foi assim, já no madrugada, eu ajoelhei e falei, Senhor, se for da tua vontade, se o Senhor quer isso da minha vida, eu me rendo, né? E aí foi... Depois eu tive que comunicar isso para meus pais. Minha avó ficou muito feliz, né? Meu pai ficou assim meio preocupado, minha mãe foi contra. Lá na igreja tinha que passar pelo conselho. Mas, quando é de Deus, eu passei por tudo isso, passei por presbitério, o presbitério me enviou, o presbitério da Bahia. E aí eu fui, em 1982, com 17 anos, ainda incompletos 18 anos, fui estudar lá em Recife. Aí começou essa parte mais do seminário, né? Começou esses processos. Eu queria perguntar para o senhor se o senhor lembra de algum momento dessa fase para cá, tá? Eu sei que alguns anos aí, mas qual foi o momento mais difícil dessa trajetória? E eu digo porque assim, o senhor também é plantador de igrejas, correto? E a gente sabe que não é para qualquer um, né? Realmente é uma coisa difícil e tudo mais. Então eu queria saber no sentido geral, desde que o senhor começou o ministério, o senhor se lembra de algum momento que assim foi um dos momentos mais difíceis da vida do senhor e como que foi também para passar por esse processo, né, com Deus na sua vida? Veja bem, é o ministério da cruz e a cruz do ministério. Não existe nada fácil no ministério. Então, o primeiro campo que eu peguei foi uma congregação que existia há 70 anos. Né? Certo. Então era um trabalho que não ia para frente, nem ia para trás. Em 2 anos nós conseguimos organizar a igreja. Depois eu fui para Olinda, fiquei 8 anos lá na igreja de Olinda, com uma característica, eu fui para substituir o meu professor, o Reverendo Valmir Soares. Ele era um grande púlpito, né? Um grande líder. Certo. E eu muito novo ainda. E ele queria que eu fosse o substituto dele. Aí eu enfrentei algumas lutas ali, porque depois eu senti que a família não queria que ele saísse. E eu fiquei ali um período de 8 anos fazendo o ministério, mas sempre com oposição, né? Assim, com obstáculos, etc. Mas obstáculos do senhor mesmo? Não, obstáculos das pessoas, né? Do conselho. Certo, entendi. O sistema presbiteriano era conciliar. Então você ia com um projeto, eles não concordavam. Mesmo assim, desde o seminário, o meu chamado sempre foi para plantação e revitalização de igrejas. Ser um pastor de igreja,
Lá em Jequié nós revitalizamos, lá em Olinda nós plantamos 3 novas igrejas, nesses 8 anos. E quando eu vim para cá, eu vi a igreja de Pinheiros estava passando por uma fase de transição, a saída de um pastor muito querido, o reverendo Osias, que pastoreia a igreja por 27 ou 28 anos, um pastor muito visitador, bom pregador. E aí eu vim nesse vácuo, né? E a igreja está passando por uma crise. E aí nós começamos o trabalho de revitalização, de plantação de igrejas. E eu sempre tive muitas lutas no ministério, nunca foi fácil, né? Sim. Tudo nosso é com muita garra, muita fé. Agora, eu sempre tive um ministério abençoado, frutífero, né? Eu me lembro quando, no primeiro ano que eu cheguei aqui na igreja de Pinheiros, no primeiro ano nós recebemos quase 70 novos membros no primeiro ano. E grande maioria jovens. Né? E o senhor que chegou aqui, mudou algum processo na época para atrair tanta gente ou só... Não. O que atrai as pessoas é a pregação do evangelho, né? Certo. A simplicidade. E também o acolhimento, né? Assim, o cuidado. A igreja de Pinheiros sempre foi uma igreja muito acolhedora, muito amável. Você está novo aqui, você percebe que as pessoas, elas têm... A igreja tem essa característica, né? Sim. Acolhe mesmo. Então, e você está aqui com a gente, é isso aí que você está vendo. A gente não inventa a roda, né? Não tem segredo. Não tem, porque as pessoas, elas têm necessidades que somente o evangelho pode preencher. Não dá para competir no mundo com distrações, né? Com eventos, porque o mundo é muito mais especializado do que nós como igreja. Uhum. Então a atração da cruz, a atração do evangelho, a atração da graça de Deus, isso é que a gente tem procurado pregar e viver aqui. Maravilha. Vocês vão me dando toque aí sobre o tempo, hein, galera? Uma coisa que eu queria também perguntar para o senhor é o seguinte, né? O senhor, e aí eu vou dizer para o senhor porque que eu estou pensando isso, né? O senhor viu alguma diferença na igreja de alguns tempos atrás aí, especificamente também da família igreja, tá? Dos cristãos e tudo mais, para os dias de hoje? Por que eu estou perguntando isso, tá? Aí o senhor me corrige até se eu estiver errado, mas eu vejo que hoje é mais comum, ainda mais depois da pandemia, não estou dizendo que isso é errado, né? Mas às vezes é comum a gente ver muito as pessoas cultuando remotamente, não vêm tanto assim para o culto, então a tecnologia eu também acho que já interfere um pouco nisso. Hoje é difícil da gente, eu acredito, né, que seja mais difícil da gente ver membros ficando durante um longo prazo dentro da igreja, muitas das vezes acabam saindo num período muito curto. Então, assim, o senhor vê alguma diferença, tanto da igreja nesse sentido nos dias de hoje, até mesmo adaptações da sociedade, globalismo, algumas coisas que estão interferindo nesse processo? As dificuldades de hoje são diferentes das de antigamente? Quando você lê o Novo Testamento, você vê que muda os atores, mas o enredo é o mesmo, né? Os pecados de bebida, sexo, dinheiro, poder, isso desde Sodoma e Gomorra a gente vê no mundo. A questão toda, eu acho que nós temos algumas características hoje com a pressão da secularização, a pressão do relativismo, né? A pressão do pluralismo. Isso tem, e também por culpa eu diria, das denominações históricas, hoje as pessoas elas estão muito mais preocupadas consigo mesmo do que com as denominações. Eu creio que a fidelidade denominacional praticamente acabou. Certo. Então, por exemplo, hoje, na minha época, alguns 30 anos atrás, você tinha aquele batistão mesmo, presbiteriano. Mas hoje isso está, inclusive os próprios assembleianos, você tem vindo aqui, você tem visto que nós temos recebido gente de muitas igrejas, né? Essa identidade, essa fidelidade denominacional, ela diminuiu muito. As pessoas elas estão optando muitas vezes pelo seu interesse, pela sua necessidade pessoal, do que pela fidelidade. Do ponto de vista da pandemia, a gente tem que fazer uma observação que o fato de nós usarmos a tecnologia online, isso não substitui a necessidade das pessoas de estarem
juntas, né? Você está vendo aqui os domingos, tem culto que não tem lugar, as pessoas estão vindo. Né? O que nos ajudou muito aqui foi que na pandemia nós fazíamos os cultos aqui ao vivo, sem ninguém. Né? Eu pregava para o público online. Sim. E isso fez com que a nossa igreja fosse assim, muito vista, muito ouvida. E o fato da gente não fechar a igreja, da gente fazer culto clandestino aqui para idoso, levar Santa Ceia para as pessoas que estavam trancadas dentro de casa, fazer o atendimento pastoral aí, isso ajudou muito, certo? Uhum. Isso fez com que a nossa igreja se caracterizasse como uma igreja que não teve medo, porque no momento em que as pessoas estavam, né, perturbadas, a igreja estava junto ali. Né? Então eu vejo isso. Agora, essa questão essa crise hoje do cara dizer, eu sou desigrejado, não sei o quê, eu sou de Cristo, mas isso aí é uma moda equivocada, porque não existe eu sou de Cristo, eu não sou da igreja. Sim. Entendeu? Porque a partir do momento que você é de Cristo, você passa a fazer parte da família, do corpo. Né? E você não. São duas coisas que você não pode fazer sozinho. Um é casar, e segundo é ser cristão. Você precisa. Isso é uma necessidade nossa. Sim. É tanto que eu vejo algumas pessoas, elas, quando terminou a pandemia e começou a assistir, tinha gente que vinha aqui, ficava os cultos todos, passava o domingo aqui. Né? Dizia, pastor, estava com tanta saudade disso aqui, né? Dessa muvuca, da gente estar junto, da gente adorar junto. Então, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que a vida está voltando ao normal, né? Uhum. Eu acho que as pessoas estão também observando, avaliando hoje com mais frieza o que foi essa pandemia. Certo. Houve muita manipulação política, ideológica. E hoje a gente está vendo, pela bondade de Deus, que as pessoas estão voltando à normalidade, né? Tá. Gente, eu queria só fazer um aviso aqui pra vocês, tá bom? Vocês devem ter escutado alguns barulhos aí de fundo. A gente vai ter que continuar o episódio com esses barulhos mesmo, tá bom? Fizemos aqui, estamos ajeitando aqui do jeito que foi e vai ser dessa forma, mas tenho certeza que vocês vão conseguir ouvir direitinho, tá bom? Qualquer coisa, pastor, só peço pra... Acho que tá tranquilo, né? Eu ia pedir pra ele se aproximar mais do microfone, mas acho que também não tem muito... Não, pode ir, não tem problema. Beleza, o senhor falou uma coisa que eu acho que, vocês não podem me esquecer de me dar um toque quando der meia hora, hein? Porque eu vou falando aqui também. Uma coisa que eu queria falar, porque eu queria perguntar pro senhor também um pouco nessa linha que o senhor falou, até mesmo que a gente não pode casar sozinho com nós mesmos, né? Hoje a gente sabe que o mundo está muito individualista, né? As pessoas estão cada vez mais pensando somente nelas mesmas. Eu queria ouvir um pouco do senhor também nesse sentido de... O senhor acha que hoje o papel do homem e da mulher está mais confuso do que era alguns tempos atrás, por causa da forma como o mundo tem andado? Então, como é que eu vou dizer isso, né? O homem está em crise. O homem está em crise, a mulher está em crise, está parando de ter o papel que deve ter, o papel bíblico. Como que é a visão do senhor nesse sentido? Eu acho que apesar de toda a campanha para destruir o padrão bíblico de macho e fêmea, né? Porque você sabe que isso aí é uma coisa intencional, é uma coisa universal. Existe muito recurso para isso, através das artes, da televisão, do cinema, da ideologia de gênero, né? Sim, feminismo. Tem muita coisa, mas a Bíblia é muito clara. Talvez o que está faltando para a gente é falar mais sobre isso, né? Porque a masculinidade, né? O fato de ser macho, de ser fêmea, existem diferenças claras, não é uma questão de conceito cultural. Começa pela estrutura do corpo, né? A estrutura, eu diria, a genética de cada um, a estrutura emocional de cada um, né? Qualquer pessoa que quiser dar uma olhadinha dentro aí do conceito científico, das características do sexo masculino e do sexo feminino, você vai ver que há grandes diferenças, né? Não existe esse papo de homem igual, homem e mulher é tudo igual, não né? existe, não existe isso. Não existe esse negócio de eu tenho um corpo de homem, mas a minha alma é feminina. Não existe isso, porque quando Deus cria o corpo, Ele cria a alma junto. Certo. Entendeu? E não existe isso. Então, são tentativas de desconstruir, né? Desconstruir o
o conceito bíblico judaico-cristão. E como hoje a nossa juventude, né, eu digo aqui, as pessoas elas ouvem mais, elas estão muito mais expostas via redes sociais, via os meios de comunicação, essa questão da ideologia de gênero, então alguns têm entrado em crise, né? Eu acho que cabe a nós como igreja, já desde o departamento infantil e também os pais em casa, mostrarem que o padrão de Deus continua válido, né? Sim. A Bíblia fala dos papéis e os papéis estão lá claramente, né, definidos. Então não existe a possibilidade de nós recriarmos aquilo que Deus criou para sempre, né? O casamento, por exemplo, é monogâmico. O casamento ele é heterossexual. Não existe casamento de pessoas do mesmo sexo. Sim. Né? Por isso que eles usam a expressão união, né? União disso, união daquilo. Mas do ponto de vista de casamento, como está na Bíblia, se tornar uma só carne. Outro princípio também, que é o princípio da perpetuação da espécie, né? Você não tem como não ser o óvulo da mulher e o esperma do homem. Sim. Não tem como. Como a espécie continuar. Não tem. Quer dizer, isso aí já está determinado. É um processo que o Criador estabeleceu. De certa forma, isso já prova que, quando é do mesmo sexo, de certa forma já é antinatural nesse sentido, né? Isso. Ciência... E a Bíblia é muito clara, né? A Bíblia olha para esse assunto de duas maneiras. Você tem lá o livro de Levítico, Sim. Né, mostrando claramente esse tipo de união. A união de pessoas consanguíneas, a Bíblia proíbe, e a união que eles estabelecem lá de homem com homem, de mulher com mulher, de homem com animal. Isso que a ideologia de gênero tem defendido hoje, né? Sim. Então a Bíblia já condena. Mas a Bíblia, ela vai muito mais além disso. Lá em Romanos capítulo 1, ele fala que essa mudança, né, do natural, essa perversão do natural, isso é uma manifestação da ira de Deus. É como se Deus estivesse punindo o homem. O homem rejeita Deus, o homem blasfema contra Deus, o homem tenta sufocar a verdade do Evangelho, a verdade bíblica. Então Deus diz assim: é isso que vocês querem? Então fique à vontade, né? Porque existe na Bíblia aquilo que a gente chama de providência de Deus, né? E a providência de Deus, ela não somente ela permite, mas ela controla também. Então Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, diz que a pior coisa que pode acontecer para mim e para você é quando Deus diz: é isso que você quer? Então eu vou me afastar, vou tirar minha graça da sua vida. Aí o cara perde todos os referenciais, né? E aí, de certa forma, Deus me corrige, permite que a pessoa acabe caindo nesse tipo de coisa, né? Entendi. Bom, ainda nessa linha, então, eu queria pedir para o senhor, porque assim, como eu falei para o senhor no início, né, uma das intenções aqui do nosso podcast é que ele chegue para pessoas que são de fora da igreja, né? Então, pensando que pode ter algum jovem que está escutando aqui a gente, que ele pode ter alguns problemas relacionados a pornografia, pecados carnais, pecados do mundo. Eu queria ouvir do senhor um pouco um recado que o senhor possa dar para esse tipo de pessoa que está sofrendo por esse tipo de queda, também entender por que Cristo é a resposta disso, né? Entender também esse lado para essas pessoas que, às vezes até mesmo dentro da igreja a gente tem alguns temas, né, que do meu ponto de vista, pastor, alguns temas eu acredito que ainda são tabus. Eu cheguei até a falar um pouco disso com o episódio do Marcos Mello, nesse sentido, de alguns temas, como por exemplo, até mesmo a pornografia, como eu falei, né, que são temas que de alguma forma são mais sensíveis, enfim. Qual que é a mensagem que o senhor acha que dá pra gente passar para essas pessoas que estão distantes de Deus, que acham que tá tudo bem pecar, que não tem essa visão, e também estão muito afundadas nesse sentido? Veja bem, permanecer e morrer no pecado é um risco que a pessoa corre, certo? Se ela não tomar uma decisão em Cristo de se libertar do pecado. Não existe, por mais chafurdado que a pessoa esteja no pecado, não existe impossível para Deus agir na vida dessa pessoa. Então Jesus, ele diz: eu vim chamar pecadores ao arrependimento. A igreja é uma comunidade de pessoas imperfeitas que estão lutando contra o pecado, entendeu? Então o que nós temos que entender é que certos assuntos, eles não são, eu não vejo como assunto tabu, assim como você colocou. Sim.
A questão toda hoje, o que tem prejudicado é essa política do politicamente correto. Sim. Então, eu não concordo com você, por exemplo, o tema homossexualismo. Biblicamente, não tem como você aceitar o homossexualismo como uma coisa que não seja pecado. Agora, mas eu não... É um pecador que está ali, ele está lutando, ele tem aquele pecado. Então, a alma dele, a pessoa dele, vale muito mais do que o pecado dele. Então, o que a gente tem que entender é isso. Não é só o homossexualismo, tem os que bebem, tem os que estão viciados em pornografia, tem os que estão lá na Cracolândia, né, e que a gente tem que ir lá, como igreja, evangelizar, trazer, etc. Então, a matéria-prima da igreja é gente complicada. É gente que está precisando da graça de Deus, do evangelho de Deus, da libertação do pecado, entendeu? E aí cada um tem que ser tratado especificamente, porque, por exemplo, no meu caso, eu nunca tive problema com pornografia, né? Nem quando eu era adolescente, nunca tive, não acesso à pornografia, certo? Pastor, qual é o seu pecado então? Meu pecado pode ser outro, né? Eu gosto de tomar um vinhozinho assim e tal. Certo. Né? Às vezes a minha ansiedade. Eu tenho os meus pecados, né? Sim. Eu não diria que são pecados domésticos, né? Eu luto, né? A gente briga contra isso, a gente se controla, a gente busca. Mas é isso que eu estou falando. Cada pecador tem que ser tratado, né? Individualmente naquela que é a luta dele, né? Uma pessoa como você, que teve uma vida pregressa no mundo, né? Na sua idade, você se converte, né? E aí você começa a descobrir que o Evangelho orienta você que aquelas práticas que eram permissivas não são mais. Só que você teve um histórico, né? E o que é a santificação? A santificação é você deletar esses hábitos antigos e substituir por hábitos novos. Isso é um processo de luta, né? De santificação, de briga. Mas é o show da vida, não tem como correr disso, né? Que é um processo também de ser nova criatura, né? Sim. Você morre, né, para aquilo do isso, passado. Isso. E, bom, é interessante isso, porque queria entender um pouco também da forma como o senhor falou, como que a gente consegue, porque eu imagino que a gente só consegue buscar essa santificação com Cristo ao nosso lado. Não tem outra forma de resolver isso, né? E como que o senhor acha que alguém que está ouvindo a gente, que nunca foi na igreja, alguém que nunca leu a Bíblia, como que essa pessoa ela consegue buscar Deus? Como que a gente consegue buscar Cristo, buscar ter essa vida santa, né? Ficar, nossa, mas como será que é Jesus Cristo? Não sei, né? Nesse sentido, a pessoa que não tem A primeira coisa, tem que conhecer o Evangelho, né? O que é o Evangelho, né? Nós temos aí um livro, Somente pela Graça, que o Spurgeon escreve justamente para essas pessoas, né? Primeiro ela tem que conhecer a Cristo, porque o cristianismo não é uma adesão de discurso, não é uma adesão ideológica. Sim. É você estabelecer um relacionamento com Deus através de Cristo Jesus, entendeu? Então tem que começar por aí, tem que tirar esse aspecto da religiosidade e estabelecer a questão do relacionamento pessoal com Deus. Como é que você faz isso? Você tem que ler a Bíblia, você tem que ouvir o Evangelho, entender o Evangelho, né? E a partir do momento você ali fazer a opção de crer ou não crer no Evangelho, aí começa a sua caminhada, né? Essa doutrina, por exemplo, da santificação, ela tem o início, né, que é quando você é convertido, regenerado, o Espírito Santo passa, mas depois tem um processo da santificação, né, que é uma caminhada até morrer, né? Então, a pessoa que está aí nos assistindo, que diz, pastor, o que eu posso fazer? Eu estou aqui todo enrolado, né? Vem aqui para a Igreja de Pinheiros, vem assistir um culto aqui com a gente, assista os nossos cultos online, faça um curso de discipulado, conheça o que é o Evangelho, né? Porque não existe por parte do Evangelho algo que seja obscuro, secreto, misterioso, não. O Evangelho é muito simples, existe um plano de salvação, né, que Deus realizou para mim e por você. Você precisa conhecer isso, e aí você faz a opção se você quer ter um relacionamento com Deus em Cristo ou não. Aí começa a sua caminhada de discipulado, de viver com Cristo, de andar com Cristo, de caminhar com Cristo, para vencer aí todas
as lutas que você tem internamente, né? Aí eu queria aproveitar para fazer uma pergunta para o senhor, que eu vou fazer agora um pouquinho o papel do carrasco aqui, tá? Se o senhor pudesse dizer o porquê que a Bíblia é de fato a palavra de Deus, né? Como que a gente tem esse sentido, né? Porque muitas pessoas, pastor, eu sinto, né? Eu era inclusive um desses, que quando eu estava diante da igreja, eu queria provar que Deus existe, né? Esse é famoso, vamos provar a existência de Deus, né? Então, como é que você sabe? É uma coisa que a Bíblia é uma coisa que está escrita há tanto tempo atrás, como que a gente sabe que isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui não foi adulterado? Como que o senhor consegue também dar um recado nesse sentido para essas pessoas, pastor, para a gente poder conhecer? Veja bem, a Bíblia, ela é a revelação escrita de Deus, né? Isso começa com a formação do povo judaico, o povo judeu, quando Deus começa então a registrar os fatos do Antigo Testamento. E essa parte ficou por conta dos judeus, dos escribas, né? A partir de Esdras. Nós estávamos lá agora em Jerusalém, nós estivemos lá no Museu de Israel, onde estão lá os rolos, né, escritos do Mar Morto, que foram achados, escritos aí de 3º, 4º século, e que bate com o que nós temos na Bíblia hoje. A Bíblia, como nós temos aqui, ela tem 66 livros, ela tem 39 pessoas que foram usadas para escrevê-la, e ela é um escrito que durou aproximadamente 1.600 anos para ser escrito. Por isso que ela está dividida, o Pentateuco, depois vem os livros históricos, os livros poéticos, e aí vem o Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito, né, em hebraico, e havia, por parte das autoridades, dos escribas e dos fariseus, os concílios que faziam aquela separação entre livros canônicos e não canônicos, certo? Certo. No contexto do Novo Testamento, até o 1º século, o cano foi selecionado e foi fechado. Para um livro fazer parte desse cano de 27 livros, ele tinha que ter o reconhecimento dos apóstolos, que foram os fundadores da igreja. Depois de Cristo, os apóstolos. Não tem nada a ver com esses apóstolos de hoje, né? Os apóstolos mesmo, os verdadeiros, né? Os 12, né? Os 12. Então, o Antigo Testamento foi fechado num concílio, chamado Jânia, no 1º século, e no 1º século também o Novo Testamento já estava fechado, né? Então, e isso foi sendo reconhecidamente pela igreja cristã durante o passar dos anos. E hoje nós temos aí uma ciência chamada manuscritologia, que trabalha justamente com a pesquisa dos manuscritos, né? É uma ciência mesmo, reconhecida, que trabalha, que comprova a veracidade dos textos bíblicos como nós temos hoje. Maravilha. Bom, eu já me avisaram aqui que eu dei os 30 minutos, os meus 30 minutos, mas eu quero fazer uma última pergunta para o senhor antes de passar para as perguntas da galera, que é uma pergunta que eu gosto muito de fazer, porque eu vivo um pouco isso, né? Quando a gente se converte, a gente entra às vezes em algumas dúvidas, né, que eu acho que são mais normais, de cultura secular, né? Então, para quem está ouvindo aqui e não sabe o que é cultura secular, me ajuda aqui, é algo que está fora da Bíblia, a cultura que está fora da caminhada cristã, da conduta cristã, né? Coisas mais mundanas do mundo, né? Então, música que não está falando de Deus, música que fora louvores, né? Tipo, sei lá, Led Zeppelin, cultura secular, é coisa que não tem nada a ver com a caminhada cristã. Então eu queria ouvir um pouco da visão do senhor a respeito disso. O senhor acha que, a respeito de cultura secular, a gente joga fora tudo, não dá para aproveitar nada? Ou aproveita alguma coisa? Como que funciona essa dinâmica para o senhor da cultura secular também, nesse sentido? Não, eu acho que o evangelho, ele tem que influenciar a cultura, né? Certo. Ele tem que influenciar. Nós vivemos, por exemplo, aqui diferentemente dos Estados Unidos. Uhum. Porque nos Estados Unidos a música secular saiu das igrejas e foi pro mundo. Então Elvis Presley era um cantor de igreja. É verdade, ele é um cantor gospel, é verdade. Aí ele vai pro... Então foi um processo completamente diferente do nosso, né? Uhum. Agora eu creio o seguinte, a Bíblia claramente diz pra gente, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Sim. Então você disse, olha, eu gosto do Pavarotti, ele vai cantar aqui no... Eu posso ir, pastor? Eu falei, pode ir, você vai lá. Você vai com um intuito cultural, você vai numa peça na Sala São Paulo, você assiste um filme, você vai numa partida de futebol. Isso aí o crente tem que viver a vida normal. Certo. Né?
Ele tem que dar testemunho como crente lá, mas isso não quer dizer que pelo fato dele ser crente está fora da sua agenda. Entendeu? Agora, você tem que ter discernimento, né? Por exemplo, tem muita gente que é crente, mas que gosta de música sertaneja, música raiz, né? E canta. Não é o meu caso. Não, sim, mas eu estou falando, mas tem o pastor Augusto de Codemos, né? Que ele se converteu, mas ele gosta de rock. Sim. Ele gosta, tal. Então, quer dizer, isso não afeta o fato dele orar, dele ler a Bíblia, dele. Ele também não é um propagandista dele, isso aí não vai prejudicar a vida dele, entendeu? É a mesma coisa se você é um funcionário público da música, né? Você toca na orquestra de São Paulo, eu não vou tocar na igreja, eu não sou crente. Então, eu acho que isso aí é uma coisa muito. Tem que ter discernimento, né? Porque na vida do crente não existe esses dois departamentos, de secular e. Né? A gente é crente em qualquer contexto. E nós temos que viver a nossa fé plenamente na sociedade. Maravilha. Bom, pastor, então eu vou abrir aqui para as perguntas do pessoal, tá bom? Porque a gente já passou da meia hora, já me avisaram aqui. Essas que vocês me mandaram do YouTube, é isso aqui? Isso. Tá aqui em cima, né? Primeira pergunta, então, pastor. Por que o senhor escolheu a cidade de São Paulo? Rapaz, eu não escolhi, sabe? Eu estava lá em Olinda, né? Eu morava na beira da praia, a igreja era na beira da praia, a família da minha esposa era de lá, uma família tradicional. Então eu estava bem. Eu vim por aqui porque Deus me trouxe, né? Eu vim aqui pregar uma vez e conheci a igreja de Pinheiros, porque meu cunhado estudava aqui na USP, frequentava essa igreja. E aí eu fui convidado para participar de uma eleição aqui, né? Que eu jamais imaginei que ia ganhar, porque ninguém me conhecia. E aí foi quando houve a eleição, mais ou menos no mês de setembro. Eu estava eleito lá em Olinda, né? E aí eu fui eleito. Os dois parece que desistiram de última hora, ficou eu só como candidato, e eu perder para mim ia ser muito feio, né? Aí eu acabei ganhando de mim mesmo. Então, aí foi aí. E eu vim para cá, assim, num ato simples, eu não tinha projeto nenhum, não tinha assim, nenhum plano para vir para São Paulo. Maravilha, ok. Então acabou, foi plano de Deus mesmo, né? Deus que trouxe o senhor para cá, sem chance. Vamos lá. Tem uma do Justino aqui. Pastor, o que você gostaria de ver a UMP de Pinheiros fazendo? Para quem não sabe, a UMP é a mocidade aqui de Pinheiros, tá? É o ministério aqui de jovens aqui da nossa igreja. O que o senhor gostaria de ver a UMP fazendo, pastor? Eu tenho orado muito, né, por esse avivamento. Eu gostaria que Deus levantasse jovens aqui em todas as áreas da sociedade, né? Que a gente quer mudar o Brasil pela política, mas nós precisamos de advogados bons, de juízes, de promotores, de médicos. Nós precisamos de gente inserida na sociedade como crente, defendendo os valores cristãos. Então, eu gostaria de ter uma mocidade cada vez mais comprometida com Jesus, avivada, lutando contra o pecado, com esse DNA que eu espero, né, deixar aqui, passar para essa moçada, esse DNA missionário, de generosidade também com o pobre, a gente trabalhar sempre visando o benefício do outro. E a nossa mocidade, eu acho que ela está entendendo isso. Tem muitos jovens aí levando uma vida séria com Deus, querendo fazer a coisa direitinho, entendeu? Mas tem as quedas, tem as crises, cai, levanta, vai, mas nós estamos juntos aí, né? Beleza. Ok, maravilha. Próxima pergunta, eu acho que o Justino mandou duas, né? Tem mais uma outra dele. Acho que o senhor meio que respondeu essa, mas vamos lá. Quais as necessidades do presbitério que a mocidade pode trabalhar? Acho que o senhor meio que já respondeu essa agora, né? Do presbitério, acho que nenhuma. Acho que o que a gente pode fazer é talvez trazer as outras mocidades das igrejas participar dos eventos nossos aqui, né? Agora, isso aí é um trabalho de formiguinha, tem que ir lá, tem que conversar, né? Porque há uma disparidade muito grande, né, do trabalho que é feito aqui, dos recursos que a gente tem, da quantidade de jovens para pequenas igrejas do presbitério, né? E as pessoas ficam assim também com um pouco, não sei se é de complexo, de inveja, acaba não se entrosando, né? E eu acho que nós precisamos também levantar líderes, né? Líderes para jovens hoje. Por isso que eu falo, se vier um avivamento aí, se Deus... Porque nós precisamos de líderes. Nada acontece na igreja se não for através de líderes. O senhor consegue explicar rapidinho para quem está ouvindo a gente o que é um avivamento?
O avivamento é uma manifestação extraordinária de Deus, onde ele, no momento que a igreja está desanimada, apática, essa igreja então ela é revitalizada, ela é avivada. A palavra avivar é trazer a vida de volta, né? É fazer com que as pessoas novamente voltem ao primeiro amor. Geralmente, quando acontece um avivamento, que é Deus que produz, né? Aumenta o temor a Deus, o respeito à pessoa de Deus, consideração pela palavra de Deus, amor entre os irmãos. Então como é que a gente vai quebrar esse individualismo que a gente está vivendo hoje, esse egocentrismo? Só com a manifestação do Espírito Santo, como aconteceu lá em Atos, né? Muitas conversões, há tantos pecados escondidos na igreja, né? As pessoas lutando com o pecado. Então quando vem o avivamento, esses pecados são tratados, as pessoas são restauradas, são curadas, são libertas, certo? Há um processo muito grande de santificação. E também, praticamente todos os movimentos missionários que aconteceram no mundo foram precedidos de avivamento. Deus levantando jovens, né? E é interessante que quase todos os grandes avivamentos, Deus usou pessoas jovens, né? Então, o jovem tem um papel fundamental. Fundamental. Eu quero aproveitar para todo mundo estar aqui no dia 12, naquela jornada que a gente vai começar às 8 da manhã até às 8 da noite. Vamos ter vários cultos e vamos estar aqui buscando a Deus, né? No estilo nosso aqui, né? Como teve lá agora o pessoal lá dos Estados Unidos, da Asbury, né? Que eu achei muito interessante. Um professor, que foi meu professor, ele foi lá, o pastor Elias Medeiros, ele mandou um relatório muito interessante. Ele diz, está tudo dentro do nosso procedimento. Então, nós não queremos inventar a roda, nós não queremos fazer... E o que estava acontecendo era uma busca, né? O avivamento é você preparar o caminho para o Senhor, então, agir, né? Amém. Então você que está mais nessa busca também, quer conhecer a Deus, e também quem já conhece está convocado aí, vocês ouviram, o Arival já deu a letra, tá? Dia 12 de março, vamos, Ruth Cardoso, doutora Ruth Cardoso... 6151. 6151, né, pastor? Então tá aí, dia 12 de março, galera, vamos se programar aí, tá? O que mais nós temos aqui? Tem uma pergunta, bom, vê o que o senhor acha, se dá para essa aqui, acho que o senhor já respondeu. Pastor, como nós da juventude cristã podemos lidar com a pressão esmagadora da sociedade secular, tendo em vista que nosso objetivo é evangelizar, não somente resistir às pressões? Veja bem, eu quero dizer para você que nunca foi fácil ser jovem crente em nenhum contexto. Você pega José no Egito, vê se era fácil, e o que ele viveu lá. Pois é. Pega Daniel, lá na Babilônia. Eu estava lendo, um dia eu li uma ilustração muito interessante, os questionamentos dos jovens no 4º século a.C., o questionamento dos jovens na época de Cristo, questionamento dos jovens na Idade Média, e todos os questionamentos são os mesmos que o pessoal questiona hoje. Como ser crente recebendo a pressão do mundo, né? Você imagina o cara que nasceu lá em Corinto, na época de Paulo, que era uma cidade portuária, onde tinha um culto a Deus, aí que o ato de culto era você ter prazer. Então tinha as prostitutas cultuais. Então eu vou lá na igreja hoje, né? Fazer um ato de adoração. Nossa, né? Você imagina isso na cabeça do jovem na época, né? Sim. Então nunca foi fácil, nunca foi fácil. E eu digo assim, ser cristão é algo sobrenatural. Você ser preservado é algo de Deus, tá? Então não fica olhando para os problemas não, para as pressões, vamos para cima, vamos evangelizar, vamos pregar o evangelho. Maravilha. Bom, vou sair das do YouTube, eu vou para as do Instagram. Quanto tempo eu tenho ainda? 25. 25? 25 ainda? Então beleza, acho que vai dar tempo de fazer todas. Vamos lá. 15. Gente, o nosso 14, empregado que está na mesa de som, ele é de humanas, tá? Vamos lá então. Tem uma aqui, pastor. Bom, essa daqui é a seguinte. O fato da igreja pentecostal não batizar crianças é errado? Não. Não é errado. Não, eu veja bem, essa questão de práticas de batismo, né, a gente tem que respeitar um ao outro, certo? A compreensão que nós temos é que se as crianças não forem batizadas como lá, circuncidadas, elas estão fora da igreja. Sim. Nós não concordamos com o batismo infantil da Igreja Católica, que diz que o batismo é regenerativo. Ou seja, se a criança não for batizada,
ela é pagã, ela vai para o limbus, né? Nossa, eu não sabia disso. Então eu fui batizado na infância na igreja católica, tenho também, padrinho e madrinha. Eu também. Mas depois, quando eu me converti, né, porque sempre o conceito de batismo tem por trás de si um conceito teológico. A igreja presbiteriana entende que os filhos dos crentes devem ser batizados por causa da fé dos pais, não é por causa da fé das crianças. E os pais assumem um compromisso com Deus e com a igreja de criar os filhos, né, na palavra de Deus. Isso é extremamente bíblico, né? Deuteronômio capítulo 6, a obrigatoriedade que o pai tem que passar para os filhos a fé, certo? Agora, se as igrejas pentecostais não têm essa compreensão, então eu respeito, entendeu? Maravilha, ok. Queria aproveitar para mandar um abraço pro pessoal que está assistindo a gente de Ponta Grossa, né? Tem gente de fora de São Paulo assistindo a gente hoje, olha só, hein? Glória a Deus, amém. Beleza, vamos para a próxima aqui. Queria agradecer a todo mundo também, Giovana, Justino, Klaus também. Tem uma pergunta aqui, ó. Como manter a confessionalidade da IPB com uma igreja tão grande como a IPP? A nossa igreja hoje está com mais de 3 mil membros, né, pastor? Isso. Bom, como manter então a confessionalidade uma igreja tão grande como a IPP? O pessoal não sabe, mas hoje mesmo nós tivemos reuniões aqui. A confessionalidade ela se fundamenta justamente na maturidade das pessoas e no conhecimento bíblico. Então nós temos hoje, né, nós temos a parte de pregação, de culto, nós temos a parte de escola bíblica dominical, nós temos os grupos de pastoreio, nós temos os grupos de discipulado, nós temos o EAD, Tem um monte de coisa. Nós temos a escola Sã Doutrina. Sim. Então, se a pessoa quiser realmente ler, estudar, crescer no conhecimento, a igreja oferece isso, entendeu? E não é um crescimento baseado em oba-oba, você sabe disso aqui. As pessoas, para se tornarem membros, precisam passar por todo um processo de classe, de avaliação, etc. Entendeu? Sim. Então eu acho que não sou eu que vou, como pastor, através de controle humano, manter ele diz aí o que? A identidade, a confessionalidade, né? E a confessionalidade, ela vai muito mais além de você subscrever os credos, os símbolos de fé da igreja, mas a fidelidade à palavra de Deus, né? Beleza, bom, eu vou tentar dar uma agilizada aqui. Uma pergunta aqui. Pode. Pastor, homem pode ficar sem camiseta na praia? E o traje das mulheres? Eu acho que se você vir para a igreja sem camisa é ruim, mas na praia você tem que ficar sem camiseta, a não ser que você tenha algum problema, né? Okay. A roupa adequada para cada ambiente. E as meninas podem usar o maiô, o biquíni, aí depende. Aí é o que eu falo, tem a roupa conveniente para todo local, né? E o crente, ele tem que... existe uma coisa é você vestir para provocar, né? Outra coisa é você vestir justamente para impressionar de um ponto positivo, né? Okay. Se vestir bem. Vou fazer uma sequência aqui que tem algumas perguntas que eu estou vendo que não está no sentido mais do ceticismo, tá? Qual a maior evidência da existência de Jesus Cristo? Vamos ao pau agora. A maior evidência de Jesus Cristo são os registros, né, bíblicos e os registros históricos. A maior prova é que a história está dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Eu estava agora em Jerusalém, onde você vê, transpira Cristo, né? Eu acho que se existe um personagem histórico inquestionável quanto à sua existência, né, talvez você não creia que ele seja um Cristo, como os judeus não creem, mas a existência dele tem provas e provas e provas e provas, né? Perfeito. O que diferencia um presbítero de um católico? Um presbiteriano deve ser, né? Um presbiteriano de um católico. Veja bem, o presbiteriano, ele veio do movimento da Reforma Protestante, né? Os protestantes saíram da Igreja Católica. Até a Reforma Protestante, todos eram cristãos. Mas a igreja foi incorporando heresias práticas, então houve um rompimento, né? Então, a Igreja Católica continuou com essas práticas até hoje, o culto a Maria, um monte de práticas que nós rompemos na Reforma Protestante, ano de 1517. Perfeito.
Tem uma aqui que é legal também. O senhor já pensou em deixar a igreja? Se eu já pensei várias vezes. Deixar até a fé ir embora. Ser arrebatado. Isso aí faz parte das crises que a gente tem no dia a dia, né? Uhum. Mas quando você começa a olhar para a igreja, para as coisas boas que acontecem na igreja, porque eu gosto sempre de dizer, né? Tudo no mundo está piorando. A única coisa que está melhorando é a igreja. Porque a igreja está sendo santificada, purificada por Cristo, para ser apresentada a Deus perfeita e gloriosa. Então, Cristo, ele está na igreja, ele anda no meio da igreja, ele é o dono da igreja, né? Agora, problemas institucionais, problemas de escândalos, problemas de comportamento de líderes, isso aí vai ter sempre até Jesus voltar. Ok. Eu não sei se vai dar tempo de a gente ler todas, tá, galera? Vou tentar selecionar algumas aqui. 3 livros para o senhor, fora a Bíblia, que o senhor indicaria ler, e seus 3 autores prediletos. 3 livros? 3 livros e 3 autores. Aos 3 autores eu recomendaria o Dr. Martyn Lloyd-Jones, né? O próprio John Stott, do ponto de vista de comentários bíblicos, eu acho muito, muito forte. E um autor brasileiro, o nosso príncipe aqui, o pastor Hernandes, que escreve muito bem. Uhum. Os comentários dele são muito bons. 3 livros. 3 livros, isso. Eu recomendaria primeiro para conhecer o protestantismo, uhum, que é as Institutas Cristãs, onde Calvino explica para o rei da França o que é o movimento da Reforma. Não é um compêndio de teologia sistemática, mas é explicando para ele, né? Então esse livro para mim ele é assim, um livro obrigatório. Um livro que impactou minha vida também é O Conhecimento de Deus, do Parker, né? O Conhecimento de Deus. Ele traz ali, é um livro que a gente olha assim e diz assim, sim, mas não é profundo o livro. Ele traz e ele fundamenta todo esse livro num versículo de Daniel, que o povo que conhece o seu Deus será um povo forte e ativo, né? Esse livro marcou a minha vida. São tantos livros, mas o outro que eu recomendaria aqui para vocês, um livro muito antigo, né, do Atmani, chamado Cristianismo Normal. Cristianismo Normal. Okay. Bom, é a mesma linha do C.S. Lewis, né? Certo. Cristianismo básico, né? Cristianismo simples. Uhum. Então são livros que marcam a gente pela sua simplicidade e profundidade. Beleza. Bom, vou selecionar, porque para quem não sabe, além de tudo, ele ainda é escritor, né? O senhor é autor de quantos livros mais ou menos, o senhor sabe? Mais de 20? Mais de 20, olha só. Vou selecionar as 3 finais aqui, tá? Vou pegar umas 3 aqui. Essa aqui eu queria ter perguntado pro senhor, mas como eu já tinha visto que mandaram aqui nas perguntas, eu deixei pro final. Eu vou ler exatamente como está escrito aqui. O que te irrita mais na juventude cristã brasileira? Eu quero ser corintiano, né? O cara, com a inteligência que tem, com a capacidade, eu sou corintiano. Então, desculpa eu, os corintianos. Agora a audiência vai lá embaixo. Ok, então tá bom, viu? Corinthians aí, beleza. Vamos lá, mais 2 para fechar. Essa daqui, pastor, eu acho que eu imagino já como é que o senhor vai responder, mas é o seguinte: como transformar um agnóstico em um crente em Deus? Aí é só o Espírito Santo que pode fazer isso aí, né? O agnóstico, ele é um cara que não quer assumir, né? O agnóstico, ele reconhece que a verdade existe, mas ele nega que a gente possa conhecer essa verdade. E só com o versículo bíblico se destrói o agnosticismo, que é: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a verdade existe, a verdade pode ser conhecida, e o conhecimento da verdade traz libertação, né? Vou pegar mais uma aqui. Conselhos para quem almeja o episcopado. Está lá em 1 Timóteo capítulo 3, né? Quem almeja, quem aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Agora você tem que enquadrar naqueles critérios que tem lá, critérios de conduta pessoal, familiar, né, ministerial. Mas o que é
para mim, o ponto fundamental é o chamado de Deus, né? A vocação de Deus. Isso aí é que realmente dá sentido, né? Sim. E é isso que vai segurar você no percurso do trabalho. Fechou. Bom, cadê a camiseta? Tá por aí? Pega aí, Fê. A última pra gente fechar, tá? A última. Essa aqui eu achei... O pessoal fez umas perguntas, vou te falar, hein? Pastor, como que a Igreja Reformada deve enxergar a virgindade perpétua de Maria, em vista que Lutero e Calvino acreditavam nesse dogma? Sim, Grande a pergunta que você quer. Não, Calvino e Lutero estão errados, equivocados. Porque a Bíblia mostra claramente que Jesus Cristo teve irmãos e irmãs lá em Nazaré. Aliás, um dos irmãos de Jesus, Tiago, escreve. O livro de Tiago era irmão de sangue de Jesus, filho de José. Entendeu? A gente precisa entender o seguinte, que no período da Reforma havia desavença entre os reformadores. Por exemplo, Santa Ceia, né? A Igreja Católica cria na transubstanciação, mas existia reformados que criam na consubstanciação. Calvino não, Calvino ele dizia, não, isso é um simbolismo, que é o que a gente aceita hoje. Entendeu? Os reformados, eles criaram 3 critérios para identificar uma igreja verdadeira, né? Pregação da palavra, administração correta dos sacramentos e também a aplicação da disciplina. Isso identifica uma igreja, no contexto identificava. Mas hoje eu colocaria mais umas 2 ou 3 aí, a questão do culto, né? Teocêntrico, que hoje os cultos estão sendo antropocêntricos. Então, uma igreja verdadeira não pode adorar homens. E o outro é a questão da missão, né? A igreja ela é apostólica, ela é enviada. Então, uma igreja que não faz missões, que não está comprometida com o crescimento do reino, ela não é igreja verdadeira. Entendeu? Então, a gente tem que entender os reformadores no contexto que eles estavam vivendo, né? Perfeito, perfeito. Ok, pastor. Agradeço muito. Eu vou pedir aqui para o senhor escrever aqui para nós o versículo do senhor. Tá bom? Cadê a caneta? Tá aqui também? Pode esticar aí a camiseta, tá? Aí eu vou pedir para o senhor colocar, por gentileza, aqui o nome do senhor, a referência do versículo e colocar também o número do episódio de hoje, tá? Que hoje é o 9, o 9º episódio, hashtag 009. Ok? Gente, todo mundo que acompanhou, quero agradecer, tá bom? Agradecer demais a todos vocês que acompanharam, todos vocês que divulgaram. Sei que hoje o papo foi um pouco mais rápido, né? Mas eu quero agradecer pelas perguntas, todo mundo que mandou aí as mensagens, que apoiou a gente. Qual é o programa aqui hoje? Hoje é o hashtag 009, pode colocar aí, o Jogo da Velha 009, por favor. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado bastante. Daqui a pouco já vou passar para os agradecimentos do pastor também. A gente já... Tô louco pra saber qual que vai ser o versículo. Você chuta algum aí, Morra? Você sabe qual que vai ser? Cara, eu acho que vai ser Salmos, quer ver? Eu acho que vai ser Salmos. Provérbio aí. Eu vou colocar aqui, são tantos da Bíblia, né? Botar Gênesis 12, versículo 3, né? Quando ele diz, "Sê tu uma bênção." Maravilha, tá bom. Pastor, o senhor, uma última aqui rapidinho. O senhor tem alguma dica para quem quer começar a estudar a Bíblia? Alguém que começa pelo livro de, não sei, Marcos, não sei. Qual, o senhor tem alguma dica? Eu acho que lê o Novo Testamento. Existe um plano de leitura para você ler o Novo Testamento em 30 dias. Faz uma leitura, né, dinâmica. Outra coisa que é boa é você também morar no livro por um mês. Então você escolhe um livro, o livro de João, o Evangelho. Então você fica 30 dias lendo aquele livro, estudando aquele livro, né? Porque não adianta você fazer leitura dinâmica também e não fixar nada, não meditar em nada. Perfeito. Tá bom? Pastor, eu queria agradecer demais aí o senhor por ter tirado esse tempo com a gente, demais mesmo, viu, pastor? Não, estamos juntos aí. Foi um momento abençoado, sei que já era pra gente ter tido antes, mas foi muito bom. Uma honra ter a presença aqui do senhor. Eu queria até dar uma mão aqui pro senhor, porque o senhor me batizou, né? Então, uma honra, tá? Tá bom. Uma honra. Obrigado. E queria agradecer. Espero que não seja a última vez, espero que nos vejamos mais vezes. Não, por aqui, vamos estar bom? juntos, sim. Tranquilo. Nós vamos estrear também o nosso podcast aí na TV, né? Uhum. Esperamos contar com a ajuda de vocês aí e vamos para cima. Com certeza. O senhor quer deixar... bom, a gente já deixou o endereço da igreja. Domingos os cultos são às 8, às 9h30, 11, 17 e 19. Maravilha. Mas
Por favor, você que está me assistindo aí também, se inscreva aí no meu Instagram e no canal do YouTube, Arival Dias Casimiro, tá? Exatamente. A menina tá cobrando aqui. Maravilha, então já Tá deixou bom. as redes sociais. Obrigado, pastor. Deus abençoe vocês, muito obrigado. É isso, galera. 3, 2, 1. Foi, Fê?